Toda vez que aparece um projeto, um desenho meu na tela, o pessoal sempre comenta: você é engenheiro? Eu não sou engenheiro, eu sou desenhista e da época que era feito tudo na mão, sem computador. Hoje a grande maioria dos meus desenhos são feitos no computador, porque eu preciso desenhar uma peça ou uma bike, tudo na escala para ficar perfeito. Foi assim com a barca, com a Rural, com a Berlinetta e até com o projeto do bagageiro dianteiro. Mas não é só bike que eu desenho não. Eu sou formado em desenho de publicidade, já trabalhei em várias agências de propaganda e editoras. Meu primeiro emprego foi na revista 4x4 Picape e isso influenciou muito o tipo de desenho que eu fazia, porque eu ficava vendo jipes, picapes e carros de trilho o dia inteiro e gostava, então desenhava isso. Inclusive, alguns desenhos meus foram usados para ilustrar matérias e comerciais, por isso esse portfólio tem também desenhos publicados. Esse portfólio tem mais de 40 anos de idade, então não repara não que algumas folhas estão meio amareladas, meio manchadas. A maioria aqui são desenhos a nanquim, que é tinta preta sobre papel, mas tem também alguns coloridos, feitos com lápis ou com canetas de marcação sobre papel vegetal. E para conseguir efeitos especiais, em alguns deles eu pintava os dois lados da folha. Vocês vão reparar a minha paixão por jipes e carros levantados, né? Então tem desenhos aqui tradicionais e alguns meio caricatos, que era um estilo que eu gostava, que a gente via muito na década de 80 nas revistas e nas camisetas gringas, né? Quase tudo de fora de estrada. Eu fui inclusive membro do Jeep Clube do Brasil. A maioria é sombreada com tracinhos, né, feitos com a caneta de nanquim. Mas tinha umas retículas que eram autoadesivas que a gente usava de vez em quando. E era bem caro e difícil de conseguir. Mas em algum das agências que eu trabalhei ou a editora tinha, então eu mandava ver. Bajas. Mais jipes. Esses pequenos que ilustrava a seção de cartas, né, que o pessoal escrevia perguntando alguma coisa, sempre tinha algum desenho para fazer, para não ficar só o texto, né? E eu gostava muito. Aqui tem alguns publicados, né? Nessa matéria, por exemplo, são bancos, né, falando sobre cinto de segurança. Então tinha que ilustrar aqui vários tipos de cintos de segurança. Aqui são anúncios também, seção de cartas. Esse aqui é curioso, é uma maquete de papel que eu fiz para colocar em cima das revistas, né, para falar sobre a assinatura da revista 4x4. E aqui estão alguns coloridos a lápis. Tive minha fase também de espaçonaves, né, ficção científica, então tinha alguns desenhos abstratos aqui, malucos. Esse é um desenho em perspectiva e ele foi sombreado com um pó de lápis, né? Você descasca o lápis, tira o pozinho e passa com algodão. Depois com a borracha você apaga para fazer alguns brilhos, alguns efeitos. Aqui tem uma marca de camisetas que usava alguns desenhos meus. Eu tenho aqui algumas motos desenhadas na época que eu trabalhei na revista Motorsport. Então a gente ficava sabendo que ia ter um lançamento, que a moto ia mudar de cor ou ia ser equipada de uma certa forma. O redator passava todas essas referências pra gente e eu conseguia desenhar e lançar uma foto, era um desenho, mas lançava antes de ter ela de verdade, né, para ser fotografada. Então a gente soltava a notícia antes. Foi isso que aconteceu com essa Grale, com essa RD 135.
aqui uma outra versão um pouco maior, então era super realista, né, os efeitos de luz e sombra, né? Parece que é uma foto mesmo. Isso aqui é meio que um exercício meu, uma brincadeira, uma moto de cross futurística para a época, né? E aqui são folhas, né, da revista com as matérias que tem o desenho, né, como ele foi usado. Vamos ver o que tem aqui. Eu ilustrava para alguns jornais, né? Sempre assuntos fora de estrada. Ainda assinava Eduardo Tadeu, né? Em alguns deles. Esse aqui eu acho que eu tenho o original ainda aqui no meio dessas pastas. Que tinha os textos, né? E tinha que ler o texto e interpretar, fazer o desenho de acordo com a necessidade, né? Com o que a matéria pedia. E aqui são desenhos, as versões, né, de carros que eu gostaria de ver levantado, com tração nas 4 rodas, né? Como esse Uno, uma Brasília, né, toda equipada. As viagens, né, da época. Eu estava nessa fase de carro levantado, né, com pneuzão, então a maioria era assim. Mas tinha as brincadeiras também, ó. Esse aqui é um dos feitos no papel vegetal, que você pinta de novo, né, na parte de trás, quando você quer mais preto ou forçar alguma cor, você pinta dos 2 lados da folha. Meu pai teve um Fusca verde e tinha ré, que eu levava a minha BMX no teto e eu ficava imaginando em rebaixar e fazer tal. Então, como meu pai não deixava, eu fazia no desenho, né, já era alguma coisa. Aqui 2 Fuscas, prova de arrancada. Esse aqui foi legal, foi um lançamento que a gente ficou sabendo que cor seria, como seria o carro, né? Era o primeiro Gol GTI com motor 2000, então também pediram para que eu ilustrasse para poder colocar numa matéria. E esse aqui eu tenho até a prova heliográfica, né? Que tinha que fazer antigamente na gráfica, né? Para ver como é que ia ficar, então você vê todas as linhas de corte, né? Aqui o logotipo da gráfica. Ilustração Eduardo Tadeu da Fonseca. E aqui é uma prova já colorida, já está até amarelada, né? De como ele foi usado numa página dupla, né, da revista. Essa revista era no prédio da Invemo. A Invemo modificava jipes, picapes, né, colocava tração nas 4 e fazia algumas versões malucas, como esse aqui, que eles transformavam o Monza numa Mercedes. Então eles tinham o kit de faróis, grades. E não sei, não me lembro exatamente por que eu fiz esse desenho, mas talvez para anunciar, né, esse produto. E ele também foi feito com caneta nanquim, lápis, várias técnicas, né, canetas de marcação, pintando os 2 lados da folha de vegetal, onde eu quero reforçar, né, os efeitos de preto, pintava de um lado, do outro, inclusive o branco, né. Dá um efeito bem legal. Isso aqui é uma ideia que eu tive na época de pegar um Santana, perua, né, cortar e fazer picape, né, que seria um pouco maior que uma Saveiro, né, mas hoje em dia a Saveiro já é grande, né, já está praticamente desse tamanho. Esse aqui é outra brincadeira, né, esse carro na verdade não existe com esse design, mas eu fazia primeiro a lápis, depois jogava o vegetal em cima, colava, né, com durex e contornava, fazia a parte preta primeiro e depois deixava esse azul que é de caneta e também de lápis atropelar o desenho, né? Então aqui acho que eu usei até aerógrafo, né? Porque a tinta azul vazou e como o papel estava amassado, acabou dando um efeito legal e eu gostei e deixei assim. Aqui uma super rural, né? Levantada, como tinha lá fora, né? Com um monte de amortecedores e tal. Ixi, eu adorava essas coisas. Usava as marcas, inclusive, que a gente via lá na gringa, né? Naquelas revistas de carros fora de estrada. Essa aqui virou camiseta. O Edu é meio tipo Fuse, né? Deve estar pensando nessa hora no vídeo. E eu sempre gostei de pássaros, né? E eu resolvi brincar um pouco aí, desenhar uns tucanos.
Ah, gente, isso aqui é curioso, ó. Aqui já é da época da revista BC Sport. Aqui acho que era assim, né? É uma matéria, quanto tempo vai durar a sua bike. Então tá aqui, o texto, Pedro Scatoni, Celso Miranda, J. Santana, ilustrações, Eduardo Capivara. Então eu já tava dando minhas ilustradas aí na parte de bicicleta, né? Desenhos bem simples, né? Fiz até uma brincadeira aqui, né? De quanto tempo vai durar a bike tá lá toda largada, pneu murcho, com gaiola em cima, cheia de teia de aranha, guardada no quartinho, né? E o dono tá abrindo a porta aqui para olhar. E olha que curioso, olha quem patrocinava essa matéria, ou essa sessão, não me lembro. A Levorin já estava presente aqui e agora está com a gente na pedaleria. Bacana. Outra coisa aqui que tem a Levorin foram as primeiras 3 provas de bike trial feitas no Brasil, ainda com o nome antigo, né? Trial Sim, que é da expressão espanhola trial sin motor, né? Ou seja, como a moto de trial, mas é uma bicicleta. E a Levorin foi quem patrocinou. Então essas 3 primeiras provas, né, nessas localidades aqui, foram já patrocinadas pela Levorin. Eu já fui o modelo aqui nesse calando, uma baita pedra lá em Alphaville, na época dos loteamentos. Então tá aí um pôster que é de 1987. Isso aqui é alguma coisa que é muito anterior à Fórmula Truck, né? Eu já tinha pensado esse modelo da Mercedes, o 1934, ele era cabine dupla, super bonito. E eu fiquei imaginando ele todo carenado, com aerofólio, né, como seria. E a gente vê coisas muito parecidas hoje, né, nas corridas. Eu gostava dessas loucuras assim, mas muitas delas acontecem hoje em dia. Aqui uma caricatura, provavelmente minha mesmo, né, de uma moto de trial chegando num obstáculo aqui super alto e o piloto tomando um maior susto. Isso aqui, gente, é um layout de um anúncio de Insufilme, né? Então tinha que até desenhar o logotipo e tal, para simular para o cliente, ó, vai ser um anúncio mais ou menos assim, com uma foto ou com um desenho. Então você vê, o texto é lá, não tem um texto, né? Aqui só indica que iria entrar um texto que o redator ainda ia escrever. Então é feito um layout de meia página de revista para apresentar para o cliente e ver o que ele acha, né? No caso aqui uma perua, né, da Fiat, que já está com isso o filme e tal. E aqui tem mais ensaios, né, de algum carro que ia ser lançado pela Auto Latina, né, talvez, não sei se era da Ford ou da Volkswagen, porque eles ficavam mesclando muito, né, os carros, os motores, então é alguma coisa que nem foi finalizada, mas servia de treino, toda feita com caneta Magicolor na época, né, que era a caneta que a gente tinha mais acesso, né? Então fazia essa brincadeira de luz e sombra aí, muito gostoso. Aqui outro feito a caneta, né, pintado sobre o papel vegetal, também de uma versão meio diferente aí, já brincando com alguma lanterna diferente. Na verdade, na época eu queria trabalhar em montadora, né, na parte de design automobilístico, e quase que eu consegui entrar na Volkswagen. Na época que eu apresentei o portfólio, eles gostaram, mas já tinham pego um estagiário, não ia pegar 2, né? Perdi por pouco. Bigfoot, que é a picape levantada mais tradicional, né, do mundo. Vou colocar aqui para ficar mais fácil de ver. E eu adorava, assim, idolatrava nessa caminhonete, que foi a primeira a usar rodas super gigantes. Então quem gosta de Jeep, de fora de estrada, lembra que a Bigfoot é o veículo mais icônico, né, da década de 80. Esse aqui é mais um desenho feito na técnica do Ecoline. O Ecoline é o nanquim colorido, então é uma tinta, né, bem líquida, como tinta que carrega algumas canetas, né, hoje em dia. E você pode usar no pincel, pode usar no aerógrafo, que é uma mini pistola de pintura, né, movida a um compressor pequenininho. Então aqui eu não fiz máscara nenhuma, deixei a tinta pegar e apaguei com cotonete e cândida. A gente usava essa técnica também para dar esse tipo de efeito, fazer todos os brilhos, né?
Então, por exemplo, aqui estava vermelhão, você passa o cotonete com cândida, ele já dá uma desbotada e é instantâneo, na hora. E o desenho de aerógrafo, ele é curioso. Esse aqui é o meu aerógrafo antigo e esse é o compressor. E a gente trabalhava assim, você quer pintar o vermelho, você cola aqui uma folha de celofane, corta com estilete e deixa aberto no desenho só o que você vai pintar. Então, você faz isso dezenas de vezes, né? Um desenho que se você passa a mão, você sente os cortes de estilete, né? Ele é todo marcado, né? O celofane corta bem fácil, então você, por exemplo, na hora de pintar o pneu, você tampa tudo e recorta com estilete, deixa aberto só o pneu. Pinta uma cor, cobre tudo de novo, recorta, pinta outra, leva dias. E hoje você faz a mesma coisa no computador em poucas horas. E esses brilhos aqui, como é que fazia isso? Isso, você abre no acetato uma janela assim e fica virando ele. E dá só, sem máscara, você faz esse do meio aqui. Dá um branco aqui no meio e depois bota a máscara aberta assim, sabe? Faz... Fica virando. Aqui também é todo recortado, né? Passando a mão, dá para sentir os cortes de estilete na folha. É um papel bem grosso, bem liso. Esse aqui é um dos mais caprichados da época, né? Feito com aerógrafo. Ainda poderia ter mais tons, né? Para você conseguir dar mais brilho, mais sombra, mas já é um trabalhão, né? Você vê que a roupa tá pouco trabalhada, né? Eu sempre fui bom nos veículos e ruim na anatomia, né? Para fazer uma anatomia, fazer uma mão aqui, nossa senhora, é uma canseira, né? E esse, na parte do céu, a gente usa uma peneira com tinta branca e dá umas pancadas, né? Para fazer o efeito aqui das estrelas. A peneira com a tinta branca acaba deixando cair essas gotas bem fininhas, né? Já dá um efeito legal. Olha, tá até dando um grauzinho de lambreta. Esse anúncio aqui da Brasmotec, não sei nem se essa empresa existe, ela fabricava, né, todos esses acessórios para moto, então eles pediram que eu desenhasse uma moto e aplicasse os produtos, né, só os que a empresa fazia. Então eu fiz o desenho, eu abasteci uma das minhas canetas Nankin com tinta azul e você tem que fazer, né, e é super difícil porque você tem que emendar a curva com a reta, né, em vários lugares sem deixar aquele pontinho, né, onde você encosta a caneta acaba indo mais tinta, né? Então dava um trabalho danado. Dá pra ver que em alguns pontos ele fica mais escuro pela sobreposição, né, da parte reta com a curva. Mas é um desenho que demorava demais e tem um pouco de aerografia aqui. Então foi feita uma máscara para fazer o paralama, o tanque com esse degradê cor de laranja e sumindo, né? Mesma coisa com o escapamento, a sombra. Fazia esse tipo de arte no meu começo de carreira. Achei o original aqui da moto da Brasmotec. Ele tá só desenhado, né, onde entram as peças que esse fabricante faz e é aplicado na época na gráfica, né? Hoje as editoras, as agências, né, fazem tudo internamente. Antigamente não, tinha que mandar fazer no fotolito a aplicação das fotos. Aqui algum outro anúncio, né, provavelmente de uma carenagem para CB400, pelo que eu consigo reconhecer aqui. Deve ter sido aplicado algum efeito depois. Ah, olha só, esse aqui eu acho que é o primeiro desenho que eu misturei várias técnicas, né? O gouache, que é no pincel, com o fundo aerografado, né? Então, o Jeep pulando, a roda girando, eu quis dar o efeito da poeira, né? Quando a roda tocou no chão. Então é muito inicial, né? A coisa meio embrionária ainda. Olha o sofrimento para fazer uma cabeça aqui, mesmo com um capacete. Bem antigo isso, meu Deus. E a gente na época, para proteger, colava um acetato, né, fino, assim, nessa montagem aqui em papel madeira, né? Mas já tá bem manchado. Esse aqui deve ter uns 45 anos de idade. E esse também foi feito o desenho com Ecoline, com caneta Nankin, e só o fundo, né, o céu e o chão, foi feito no aerógrafo e também os faróis, né? Depois de pronto o desenho, a gente mascara aqui, né, e com a tinta branca no aerógrafo pinta, né, para dar esse efeito do farol. É um desenho que usa várias técnicas diferentes. Ah, gente, isso aqui é engraçado, é um caso de furto, tá? Aconteceu em 83. Um amigo me deu uma foto
que é essa aqui, né? E falou, ó, meu pai tem esse caminhão, você desenha tão bem, faz o desenho desse caminhão para que eu possa guardar de lembrança. Eu falei, ah, beleza, eu faço. Eu fiz, não dei o desenho pro cara e nem devolvi a foto, fiquei com tudo. Desculpa aí, hein, Cid. Com o passar dos anos eu tive que reaprender a desenhar, porque agora tudo era feito no computador. Então eu fiz 4 cursos completos e consegui usar minhas habilidades na mão no computador, né? Só que agora tudo é muito mais detalhado, com mais qualidade, são desenhos que você pode ampliar, deixar com 10 metros de comprimento que continua com a qualidade, principalmente os feitos em vetor. E os programas que eu uso são o Photoshop e o Illustrator. Aqui tem vários desenhos, né, que vocês já viram os projetos nos nossos vídeos, né? E o mais legal é que agora tem o Ctrl Z, né? Você não precisa jogar fora o desenho e começar tudo de novo. Se tiver um erro, alguma coisa que não está legal, você consegue voltar e refazer. Sem dúvida, o projeto da barca foi o mais complexo, né, onde eu tive que misturar desenhos artísticos com desenhos técnicos, com as informações exatas para poder usinar as peças. Mas também tem aqui a Rural, a Berlineta, a bike com motor de furadeira a bateria e alguns desenhos que eu fiz porque eu gosto e outros na agência de criação que a gente teve antes de ser pedaleria. Então fica aí com essas imagens e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!